Pessoal, vamos começar aqui mais uma aula nossa, a nossa live semanal. Então, toda quarta-feira a gente falando aqui de processo do trabalho, dicas práticas de processo do trabalho. E hoje a gente vai falar aí de um aspecto bem interessante que é relacionado a descomplicar a sua execução trabalhista. Toda vez que chega lá um despacho, o que é que eu tenho que fazer? O juiz determina que você tenha que praticar um determinado ato no processo, você fica perdido. E aí, então, você precisa saber o que é que vai acontecer. A execução, a gente já falou sobre isso até numa outra aula. A execução, ela tem um detalhe que nós temos poucos dispositivos na CLT. E como nós temos poucos dispositivos na CLT, a gente aplica ou muito CPC, ou fica muito naquele CPC do próprio juiz, o que gera uma grande dificuldade. Mas, aparentemente, a gente tem aí diversos atos difíceis para serem realizados na execução, mas a partir do momento em que a gente faz um mapa mental, cria então uma sistemática, conhece o procedimento exato da execução, isso facilita muito a gente saber o que a gente tem que fazer. E não ficar necessariamente na mão do juiz, ora te mandando para um lado, ora te mandando para o outro, ou às vezes dando um despacho para você fazer alguma coisa e você não sabe o que tem que fazer. Então, o nosso objetivo hoje é tirar este grande problema que nós temos, que quando chega um despacho lá, e agora? Qual o momento adequado que eu estou? O que eu tenho que fazer agora na execução? Então vamos lá na tela, eu vou aqui hoje quase que trazer diversos aspectos relacionados à tela mesmo, então trazendo ali o procedimento, usando a lousa, e eu vou dividir em dois grandes blocos a nossa aula. Primeiro falando do próprio procedimento e te explicando exatamente quais são as fases, onde você está, se vier um despacho aqui, o que você deve fazer e assim sucessivamente. E depois nós vamos falar dos três grandes blocos que nós temos na execução, tá bom? Então vem comigo na tela, vamos então agora começar falando dessa sistemática aí do procedimento da execução trabalhista, tá? Deixa eu entrar aqui, hoje deixa eu aqui ver se o pessoal, só para eu pegar aqui e ver as perguntas, né? Então depois eu acho que eu não estou conseguindo acessar aqui com as perguntas, mas aí vocês vão me mandando, eu vou ver aqui se eu consigo visualizar as perguntas posteriormente, tá? Aqui no chat ao vivo, agora eu vi, peguei aqui as perguntas, tá? Bom dia a todo mundo, vamos lá então agora começar aqui. Quando a gente tem uma sentença, então eu vou partir do pressuposto que a gente vai falar de uma execução de título executivo judicial, beleza? Então aqui, quando eu tenho uma sentença, essa sentença ela pode ser uma sentença líquida ou uma sentença ilíquida. Sentença líquida quando o juiz já delimita o montante devido. Então o juiz vem e fala, olha, você deve pagar ao trabalhador uma indenização por danos morais no montante de R$30 mil. Quando o juiz dá uma sentença líquida, a gente já vai direto para a fase de execução. Mas, como regra, a gente não tem uma sentença líquida. Então, a gente tem que passar por uma fase prévia, uma fase preparatória, que é chamada de fase de liquidação. Fase de liquidação, portanto, fica entre a sentença e o início da execução. Mas quando é que eu tenho fase de liquidação? Quando a sentença é ilíquida. Vem o juiz e me dá o direito às horas extras acima da cesta diária. Ok. Qual é o valor disso? Se não veio o valor na própria sentença, evidentemente que eu preciso liquidar. Então aqui a gente vai ter uma fase de liquidação. Então, vamos partir do pressuposto que eu tive uma sentença condenando ao pagamento de horas extras acima da sexta ou acima da oitava diária, ou deferindo uma equiparação salarial com o paradigma tal, e o juiz não definiu qual é o montante. Se ele não definiu qual é o montante, nós vamos passar por uma fase de liquidação. E essa fase de liquidação, como regra, é uma liquidação
por cálculos que a gente tem no processo de trabalho. E como é que funciona? Então vamos continuar aqui o procedimento. Primeiro ato. A liquidação pode ser iniciada de ofício, diferente da execução que não pode. A liquidação pode ser iniciada de ofício, até porque o 878 é vinculado à execução e não à fase de liquidação. Pode o juiz já vir iniciar e determinar que as partes apresentem os cálculos. E aqui já vou fazer uma observação aqui para vocês. O juiz, aqui neste momento, ele pode dizer o seguinte: executado ou reclamado, apresente os cálculos. Não há uma objeção quanto a isso, seja na própria CLT ou no CPC. E alguns juízes determinam que a reclamada apresente o cálculo para quê? Porque a partir do momento em que ela apresenta o cálculo, ela já gera incontrovérsia sobre o valor que ela entende devido. Então ela já vem e fala, olha, essas horas extras acima da cesta diária, nos meus cálculos estão dando R$25.000. A partir daí ele vai abrir impugnação para o reclamante, exequente. E aí neste caso esses R$25.000 teoricamente já estariam incontroversos, facilitando a fase posterior que a gente vai ver, tá? Mas repito, o juiz nesse momento ele pode determinar que seja apresentado pelo reclamante ou pelo reclamado os cálculos. E pode ainda, em alguns casos, que a própria vara tem lá um setor de cálculos, ele mesmo vai e já determina a apresentação dos cálculos pelo setor. E qual é a diferença? Vamos voltar lá então no procedimento para a gente entender. Quando o juiz, ele mesmo já apresenta os cálculos pelo seu setor, ele vai abrir a impugnação para ambas as partes. Então, tanto o reclamante como o reclamado vão ter o prazo de 8 dias para poder impugnar esse cálculo apresentado pelo reclamado, ou pelo juiz. Vou abrir uma outra tela para deixar mais aberto, tá? Então aqui, ó, apresentou o cálculo. Se apresentou o cálculo, se é um cálculo do juiz, a gente vai ter então 8 dias para as duas partes, tanto o reclamante como o reclamado vai poder se manifestar. Mas como regra, no nosso dia a dia não é assim que funciona. O juiz determina que uma das partes apresente. Então suponhamos que a apresentação foi feita pelo trabalhador, exequente. A partir do momento em que ele apresentou, a gente abre o prazo de 8 dias para que o executado venha e impugne o cálculo apresentado pela parte. Atenção, essa impugnação tem que ser uma impugnação específica, não é simplesmente você não concordar com o cálculo apresentado pelo exequente. Aqui neste caso, você também tem que trazer o cálculo alternativo. Se ele falou que é R$28.000 e você entende que é 22, você precisa justificar o porquê é 22 e apresentar o seu cálculo de 22. Não é simplesmente você falar que está errado o cálculo da parte contrária, porque aí vai ser uma contestação, teoricamente contestação, né? Uma impugnação genérica, tá? Qual que é o próximo ato? Aqui, gente, é interessante a gente observar nessa fase preparatória que hoje o próprio 879 fala que é obrigatória essa impugnação, senão gera preclusão. Se você não impugnar esse cálculo neste momento, você não vai poder impugnar posteriormente, exceto alguns casos quando a gente tem violação da coisa julgada, que aí se admite essa discussão posterior, tá? Mas aqui, como a gente está no procedimento, não vamos entrar tão nesse aspecto. Apresentou o cálculo exequente, o executado veio e impugnou em 8 dias, aí o juiz vai dar a decisão de liquidação. Pode acontecer de aqui neste meio, o juiz, como ficou muito discutível, nomear um perito. Plenamente possível o juiz nomear um perito contábil para ver quem é que está com a razão neste caso. Mas como regra, um apresentou, o outro impugna, o juiz profere a decisão de liquidação. A decisão de liquidação é aquela decisão homologatória que a gente vê, aparece como regra lá quando o juiz profere essa decisão homologatória. Veio e falou que o valor correto é R$28.000 aquelas horas extras. Deu a decisão de liquidação.
Então vamos voltar lá na nossa tela anterior. Impugnou, deu a decisão de liquidação. Então vamos lá, só pegando aqui o procedimento inteiro. Então deu a sentença, um apresentou o cálculo, houve impugnação, pelo outro, o juiz deu a decisão de liquidação. Essa decisão de liquidação, como regra, não é suscetível de recurso, porque ela vai ser impugnada só lá na frente depois da penhora, tá? Então aqui, essa decisão de liquidação, digo como regra porque a gente tem algumas exceções. Por exemplo, quando a gente tem uma empresa em recuperação judicial. A empresa em recuperação judicial, a competência da Justiça do Trabalho só vai até aqui. Não continua. Como não continua, eu posso entrar com agravo de petição da decisão de liquidação quando é uma empresa em recuperação judicial ou quando é uma empresa falida. Do contrário, a regra é que não cabe recurso. Então não cabe recurso. Não cabe recurso. Qual que é o próximo passo? Iniciar a execução propriamente dita. Para a gente iniciar a execução, a gente tem que ter um título certo, exigível e líquido. Eu já tenho esses 3 requisitos. Posso iniciar, então, a execução. Para iniciar a execução, hoje, o 878 fala que eu dependo do exequente. Então, você tem que fazer uma petição pedindo o início da execução. Então, o juiz deu a decisão de homologação, não fique esperando. Já faça uma petição para iniciar a execução. Iniciar a execução citando o executado para que no prazo de 48 horas pague. E eu já vou falar sobre isso. Aqui vai uma dica para vocês. Muitos advogados têm feito na própria petição inicial um requerimento um pouco mais genérico, já pedindo que após a decisão judicial e havendo homologação dos cálculos, o juiz inicia a execução. Alguns juízes permitem isso. Porque, havendo esse pedido lá na petição inicial, teoricamente você já estaria fazendo ele lá na fase de execução, porque o processo ia caminhar por impulso oficial. E você ultrapassaria aquela limitação do artigo 878 que fala que só o exequente pode iniciar a execução. Então, alguns advogados já têm colocado isso lá na petição inicial, para não esquecer. Às vezes tem muito processo e tal, chega na fase de execução, para não deixar o processo às vezes parado, o juiz já tem essa autorização da petição inicial. Particularmente, entendo que não é a melhor opção. A melhor opção é, uma vez proferida ali a decisão de liquidação, você, como exequente, faz uma petição já pedindo o início da execução. Então vamos lá, prosseguir para a gente ver o que nós vamos pedir. Então vamos lá. Chegou aqui, vou iniciar a execução. Fiz a minha petição. O exequente faz a petição dele para quê? Para que seja citado o executado, para que no prazo de 48 horas ele pague, garanta a execução depositando dinheiro, não para pagar, mas para discutir a execução. Hoje em dia, autoriza-se que ele possa também fazer uma fiança bancária. Ao invés dele dispor de dinheiro, ele vai lá, faz uma fiança bancária ou um seguro garantia judicial. Admite-se também no processo do trabalho que o próprio executado nomeie bens. Por que eu estou falando admite no processo do trabalho? Porque lá no processo civil é o próprio exequente que já indica direto. Aqui no processo do trabalho a gente dá essa opção para o devedor, no prazo de 48 horas, nomear bens. Então ele pode vir e trazer um imóvel, pode trazer um carro, desde que observada a ordem de preferência do 835 do Código de Processo Civil. Ou ele pode ficar silente. Então ele pode ficar quieto e não falar nada. E isso é muito comum, né? Isso é muito comum, ele ficar silente. Então percebam que a sua petição inicial, o que você vai pedir? É exatamente este momento. É exatamente esse pedaço que você vai pedir. Você vai pedir para citar ele, por força do artigo 880 da CLT, para pagar no prazo de 48 horas ou garantir o juízo ou nomear bens à penhora. É isso a tua petição.
para iniciar uma execução é exatamente isso. Pagar quanto? Pagar o que está definido na decisão de liquidação. Então você veio e fez uma petição pedindo para citar, pagar em 48 horas o valor de R$28 mil, como definido na decisão de liquidação, tá? Se ele pagar, acabou o jogo, é o que a gente queria. É mais interessante, pagou. Se ele garantir o juízo com dinheiro, nomear bens à penhora, o que acontece neste caso? Nós vamos para a próxima fase. Mas pode acontecer dele não indicar bens. Aí aqui, quando ele fica quieto, aqui que entra toda aquela história das ferramentas de investigação patrimonial. Então, quando o juiz te dá um despacho falando não encontrou bens, ou ultrapassou o prazo de 48 horas, não houve garantia do juízo, não nomeou bens, a gente está aqui ainda. Está nesse momento que ficou quieto. O que você vai fazer? Aí aqui que é a hora de você pedir o cisbajude, aqui que é a hora de você pedir o renajude, sem prejuízo, evidentemente, de as ferramentas iniciais, ou seja, o cisbajude, o renajude e o infojude, essas três você já pode pedir aqui na sua petição inicial, tudo bem? Então aqui a gente fica combinado que na sua petição inicial você pode até pedir esses três caso não haja pagamento. As demais ferramentas de investigação você não vai pedir aqui. Não é momento para isso. Momento para isso é aqui. Ele não pagou. Ele não pagou no prazo de 48 horas, não garantiu o juízo, não nomeou bens. Aí neste momento que você vai começar a aprofundar as ferramentas de investigação patrimonial. Se você já fez esse pedido aqui do cisbajude, você pode reiterar ele aqui. Se o juiz já fez cisbajude, já deu negativo, fez renajude, deu negativo, aonde nós estamos? Estamos aqui ainda. A gente não passou para a fase seguinte. Aí, neste caso, nós vamos atrás de outra ferramenta. Vamos atrás do SENSEC, para ver se ele tem alguma procuração pública que atinge uma outra pessoa. Nós vamos atrás do CCS, para ver lá quais são as relações com o banco. Então, percebam que quando a gente vai falar de ferramenta de investigação patrimonial, é nesse momento que nós estamos. Então visualize, e depois eu vou repetir, visualize todo esse procedimento que eu estou fazendo, porque na hora que dá o travamento, você sabe onde você está e o que você precisa praticar, tá? Então vamos voltar lá na tela. Ficou silente, nomeou bens ou garantiu o juízo, suponhamos ficou silente, você fez as ferramentas de investigação patrimonial, encontrou bens do devedor. Encontrou então lá um carro. Então aqui ficou silente, você foi atrás lá do dinheiro dele, achou um carro. O que acontece? A gente vai para o próximo passo, que é a fase de constrição, que é a fase de penhora. Nós já estudamos na aula anterior que penhora, o que é? Nós vamos individualizar bens do devedor. Individualizando bens do devedor para quê? Para responder pela execução. Aqui neste caso, qual bem que nós vamos individualizar? Pode ser o dinheiro que ele indicou, pode ser aqui a fiança bancária ou seguro-garantia, pode ser o bem que o devedor indicou desde que observado a ordem de preferência, ou se ele ficou silente, o bem que nós encontramos. E aí nós vamos então fazer aqui a penhora, individualizo esse bem. Uma vez feita a penhora, a gente abre a porta para a próxima fase. Qual que é a próxima fase? É a fase de defesa na execução. E é aqui que a gente permite, então, que o executado venha e entre com embargos à execução, no prazo de 5 dias a contar da intimação da penhora. Então, aqui, prazo de 5 dias a contar da intimação da penhora. É aqui que a gente vai conceder ao exequente a possibilidade de entrar com uma impugnação da decisão de liquidação. Por isso que não cabe recurso aqui atrás. É aqui que ele vai impugnar. Ah, professor, o juiz deu uma decisão de homologação falando que o valor era de 22, mas eu não concordo. Não tem problema. Espera chegar aqui na penhora, penhorou o valor de 22, agora é o momento do exequente apresentar a sua impugnação para discutir essa decisão de liquidação.
Nossa, mas lá na frente que eu vou fazer isso? É lá na frente que você vai fazer isso, porque você tem o meio de impugnação. Por isso que não cabe recurso imediatamente lá atrás, tá? Atingir o patrimônio de um terceiro. Neste caso, como eu atingi o patrimônio de um terceiro, é possível que a gente tenha os embargos de terceiro. E aí é interessante destacar que os embargos de terceiro, o prazo não é de 5 dias. Nós vamos para o embargo de terceiro, o prazo, nós temos um prazo fatal lá no final, até a carta de arrematação ou de adjudicação. Então, diferente das partes, que o prazo é de 5 dias só para entrar, nos embargos de terceiro, é desde a ciência até a carta de adjudicação, arrematação, que a gente viabiliza esses embargos de terceiro, tá? Exceto quando a gente tem uma discussão lá de bem de cônjuge, que aí se estabelece um prazo diferenciado pelo próprio CPC, lá no 674, tá? Mas apresentei aqui esses mecanismos de defesa. Das decisões proferidas, nessas defesas na fase de execução, eu tenho uma sentença. Como eu tenho uma sentença, cabe agravo de petição. Então aqui, prestem atenção. Se você tiver um embargo de execução, entrou com embargo de execução, você vai ser intimado, o exequente, para impugnar aqueles embargos. O juiz vai dar uma decisão. Essa é uma sentença. Cabe agravo de petição nesse momento. E vice-versa. Eu tô ao vivo e não tô sabendo, né? Então vamos lá, o pessoal tá me ouvindo, eu tô perdido aqui. Deixa eu só colocar então na... Pra mim não tá aparecendo. Vamos lá, então vocês estão me ouvindo? Mas vocês estão me vendo? Tá travado aqui. Ah, tá aqui, tá na tela. Então vamos lá. Vocês estão me ouvindo agora, né? Deixa eu prosseguir aqui. Vamos com tudo então. Agora, desculpa aí pessoal, tivemos um imprevisto no meio do caminho, né? A energia acabou. Mas vamos lá, fiz um teste aqui, já deu certo. Vamos continuar então aqui, vou voltar no raciocínio, beleza? Caiu aqui, mas aí depois vocês vão até me fazendo as perguntas de novo pra gente voltar. Então vamos continuar lá. Vou voltar na tela pra gente ver o que a gente estava falando. A gente estava na fase de defesa, né? Então vamos lá. Fiz a penhora, individualizei os bens, fui pra fase de defesa. Prazo 5 dias para apresentar os embargos, a impugnação de liquidação ou os embargos de terceiro. Eu falei para vocês que toda vez que eu tenho uma decisão aqui neste caso, nós temos uma sentença e aí cabe agravo de petição. Vou fazer só mais uma observação aqui necessária. A exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade, gente, ela é admitida no processo do trabalho e a grande diferença da exceção de pré-executividade para os embargos é a desnecessidade da garantia do juízo. Quando a gente fala garantia do juízo, nada mais é do que a penhora aqui neste caso. Então, quando eu falo de exceção de pré-executividade, não é necessariamente, ou não vai acontecer, evidentemente, neste momento aqui que a gente tem para defesa. Como é uma defesa atípica, a gente autoriza que ela seja realizada aqui num período anterior, tá? Então, percebam que quando chegar lá, você é advogado do executado e teve ali um
um bloqueio excessivo ou você tem uma violação legal ali gritante, você vai entrar com uma exceção de pré-executividade. Qual é a exceção de pré-executividade? Neste caso, você vai apresentar antes da própria penhora, tá? A exceção de pré-executividade no processo do trabalho e até mesmo no processo civil só cabe quando a gente estiver levantando matéria de ordem pública ou quando for matéria já de prova pré-constituída. O que significa isso? Se você tiver lá a apresentação de um documento que você fez o pagamento e tudo mais, tá? Aí neste caso você pode ter a exceção de pré-executividade. Beleza. Apresentei os embargos ou impugnação, o juiz deu a sentença, entrei com agravo, já fiz direitinho, consegui revista e tudo mais. Acabou essa fase. Vamos para a próxima fase. Qual que é a próxima fase? É a fase de expropriação. Fase de expropriação é o momento que nós vamos tentar vender esse bem que foi penhorado. Seja entregando ele para o próprio credor, que é fazendo a adjudicação, o que hoje em dia a gente autoriza que essa adjudicação seja feita também pelos próprios integrantes da família, seja fazendo a venda, a alienação deste bem, que pode ser uma alienação pública, que a gente chama de arrematação, ou pode ser uma alienação privada, que é o que a gente chama de alienação por iniciativa privada. Então, aqui neste caso, hoje em dia, o ordenamento autoriza, por exemplo, que o judiciário tenha um convênio com uma garagem de carro. E essa garagem de carro pode vir e fazer a venda deste carro de forma particular e o dinheiro entra para o processo. Plenamente possível hoje esses convênios. E, inclusive, nessa alienação por iniciativa particular, é interessante a gente destacar que é possível o próprio exequente provocar isso. Se ele tem, às vezes, um comprador do bem, ele provoca o judiciário e fala, olha, eu tenho um comprador. A diferença é que, neste caso, vai ter que observar o valor da avaliação. Então, lá, quando se faz a penhora do bem, o próprio oficial de justiça já avalia aquele bem. E aí, neste caso, é possível você provocar o judiciário para que seja, então, feita aí essa alienação por iniciativa particular, tá? Fiz ali a adjudicação ou fiz a venda e consegui fazer ali a venda desse bem. O que acontece neste caso? Se foi a adjudicação, o próprio bem ficou com o credor. Então lá, no nosso exemplo, era um carro. Se ele já pegou esse carro para ele, nós vamos pagar aquela execução até o valor do carro, o valor da avaliação. Então, se o carro foi avaliado e agora a gente faz a reavaliação dele, porque ele desvaloriza ou às vezes valoriza. Suponhamos que o carro ali chegou a 35 mil e o débito era de 22. Ele só vai poder adjudicar se ele depositar os 13 mil reais, ele não vai ficar com um bem maior. E vice-versa. Se, por exemplo, o carro custa 35 e o débito é 50, ele fica com esse carro de 35, que hoje é difícil achar, né? Um carro de 35, fica com o carro de 35 e volta aqui para esse momento para penhorar mais 15. Então perceba que a gente vai voltar lá na penhora e depois da penhora embargos para discutir esse excesso ou não, se teve ou não, essa penhora está adequada e tudo mais, tá? Fez o pagamento, fez a venda, acabou a discussão da execução. Então, teoricamente, sob o ponto de vista de procedimento, vocês precisam memorizar isso. Agora eu vou deixar a tela mais limpa, que eu sei que ela está bem suja, tá? Mas vamos lá deixar a tela limpa. Vocês precisam memorizar este procedimento aqui. Teve a sentença. Da sentença, se for ilíquida, nós vamos ter uma fase de liquidação. Fase de liquidação, apresentou um cálculo, o outro impugna, o juiz vai dar uma decisão de liquidação para definir a liquidez. A partir daí, a gente entra na fase de execução propriamente dita. Fase de execução começa com uma citação. E aqui eu não vou entrar nem na discussão se é citação ou intimação, porque vários juízes falam de intimação, aplicando o CPC, eu não vou entrar nem nessa discussão nessa aula, tá? Fiz a citação, para quê? Para que no prazo de 48 horas o executado pague, garanta a execução com dinheiro, seguro garantia judicial ou fiança bancária,
ou nomeie bens a penhora observando o 835. E pode ainda ficar silente. Pagou? Acabou a brincadeira. Se não, nessas 3 hipóteses, a gente vai para a próxima fase, que é a fase de constrição, que é a penhora individualizando os bens. Fiz a penhora, a gente abre a próxima fase, que é a fase de defesa. Aí entra os embargos à execução, entra a impugnação da decisão de liquidação e entra os embargos de terceiro. Dessas decisões, cabe recurso e tudo mais, acabado, a gente vai para a fase de expropriação. E aí na expropriação a gente vai ter a adjudicação ou a alienação aqui, né, que pode ser tanto particular como pública. Se você memorizar essa sistemática, o que vai acontecer? O juiz te deu um despacho porque ele não encontrou bens do devedor. Onde a gente está? Estamos aqui. Não encontrou bens do devedor, então eu estou aqui neste momento. O que eu vou fazer? Vou pedir ferramentas de investigação patrimonial. O juiz veio e te intimou que a penhora do bem, esse valor, a penhora desse bem é um bem impenhorável. É um bem impenhorável, não efetivou a penhora. Então ele não admitiu a penhora. O que você vai fazer neste caso? Você vai estar antes da penhora. Você vai pedir a penhora de um outro bem ou vai discutir que é possível penhorar este bem. Mas suponhamos que o juiz penhorou um bem. E esse bem você entende que é um bem impenhorável, é um bem de família, você está pelo executado. O que vai acontecer? Qual que é o próximo passo? Embargos à execução. Então aqui, a partir do momento em que você tem a dimensão desse procedimento, você sabe exatamente aonde você está na execução. E como regra, você vai estar aqui nesse pedacinho, gente. Todos os problemas acontecem aqui. Frustração da execução é aqui. Você não achou bens. Então, a partir do momento em que você tem frustração da execução, em regra, você está aqui. Você está nesse miolinho aqui e você tem que sair deste problema maior da execução, que é aqui, todo neste miolo. Tá bom? Como eu disse a vocês, eu queria separar de 2 formas a nossa aula de hoje. Primeiro, esse procedimento. Porque esse procedimento é um mecanismo de descomplicação da sua execução. Se você memorizar este caminhar, isso facilita muito na hora que chega o despacho do juiz. Ainda que chegue aquele despacho meio bagunçado lá, você tem noção se o juiz está fazendo bagunça ou não na execução. E aí você consegue organizar o procedimento da execução. O segundo ponto que nós temos que destacar, e isso estou montando agora todas as aulas do nosso curso de execução trabalhista, e vou centrar em 3 grandes blocos, que são os 3 grandes blocos principais que nós temos na execução. Que é o quê? Vamos lá na tela. Quando nós vamos falar em execução, nós temos o primeiro grande bloco, que é o devedor. Então, o nosso foco inicial e central é o devedor. Eu vou buscar, então, bens do devedor, vou atacar o devedor, coagir o devedor, vou com ferramentas de investigação patrimonial para encontrar bens do devedor. Então, o primeiro que nós vamos atrás é o devedor. Mas, além do devedor, nós temos um segundo grande bloco, que são outros responsáveis, que eu falei na aula passada isso. Então, se a gente não tem patrimônio devedor, existem responsáveis secundários que a gente pode atingir o patrimônio dele. E aí nós vamos atrás então do sócio, vamos atrás de uma empresa sucessora, vamos atrás de uma empresa do grupo econômico e assim sucessivamente. Então nós vamos ali num outro grande bloco. Então nosso foco, a gente não pode ficar cego só parado no devedor. Não encontrou bens do devedor, nós vamos atrás de outras pessoas. E aí nós temos ferramentas de investigação patrimonial para encontrar outras pessoas. O próprio CCS, que aí a gente vai ver a relação dele com o banco. O SENSEC, que nós vamos atrás de procurações para ver se tem ali uma outra pessoa que representa aquela empresa. E assim sucessivamente, tá? Então aqui é interessante a gente fazer que esse destaque que a gente tem que centralizar no devedor inicialmente, mas não encontrou bens, a gente não vai deixar esse processo ir para o arquivo. Nós vamos tentar encontrar outros responsáveis, tá? E a terceira hipótese, que é o quê? São as fraudes.
O terceiro bloco que nós temos que prestar bastante atenção na execução são as fraudes. Seja a própria fraude à execução, que é aí quando ele descapitaliza dentro da existência de um processo, seja quando nós estamos falando de fraudes processuais, por exemplo, quando ele transfere o bem para um terceiro, que é um laranja. E aí nós vamos detectar isso dentro da utilização, seja de ferramentas, ou seja, sabendo manusear o próprio processo, nós vamos então detectar essas fraudes. Então, assim, se a gente tiver dimensão do procedimento da execução trabalhista e a gente tiver essa segunda dimensão, que os três grandes blocos da execução é devedor, responsáveis e fraudes, a gente consegue descomplicar absurdamente a execução. Então, quando a gente vai falar de execução, a ideia que a gente tem que ver e desconstruir é sempre nesses blocos. Primeiro eu vou no devedor, depois vou para os responsáveis e depois nós vamos para as fraudes. E aqui, trago mais aqui um aspecto para vocês. Vamos só pensar aqui comigo, para a gente ir para o final aqui da nossa aula. Suponhamos que a gente esteja então nessa fase, todo fazendo esse procedimento, minha letra não é das mais bonitas, quem chegou aí depois eu tenho que meio que ouvindo o que eu estou escrevendo, né? Então suponhamos que você fez a citação, 48 horas, não encontrou bens do devedor. Então parou aqui, não conseguiu encontrar bens do devedor. Você vai agora atrás do sócio. Onde você está? Você está aqui. O incidente, o IDPJ, ele é instaurado aonde? Aqui. Então, o IDPJ, o momento do IDPJ é exatamente aqui. Por quê? Porque você vai instaurar o IDPJ para trazer o sócio. E aí, se ele é aqui, o que acontece? Você instaurou o IDPJ, ele se defendeu, o juiz deu a decisão e confirmou a inclusão dele no processo. Qual é o próximo passo? Penhora. Então, a partir do momento em que a gente sabe onde a gente está, a gente sabe qual é o próximo passo. Vamos ver um outro. Não encontrei bens dele, vou agora contra o tomador de serviço. Então lá, citei a empresa para ela fazer o pagamento, ela é a principal. O entendimento que a gente tem majoritário é, citei, fez cisbajude, não encontrou bens lá, dinheiro na conta da principal, a gente já pode ir contra a tomadora. Então esse é o majoritário. Vou lá contra a tomadora. Aonde eu tô? Tô aqui. Simplesmente eu vou fazer uma petição para quê? Vou fazer uma petição para que a tomadora faça o pagamento sob pena de penhora. Simples assim. Então aqui a gente vai aqui neste momento vir incluir a tomadora do serviço. Do mesmo modo, quando a gente vai atrás de outros responsáveis e encontra esses outros responsáveis, tá? Então essa dimensão que a gente tem aqui do que vem a ser o procedimento trabalhista, e claro que a gente às vezes tem algumas particularidades do CPC que a gente pode trazer, mas a linha central para a gente descomplicar e conseguir visualizar isso é exatamente essa que a gente trouxe. Então, grave isso, memorize essa linha, que quando chegar um despacho para você, então o juiz lá deu uma decisão, fecha os olhos e pensa, onde eu estou? Eu estou aqui nesse momento. Então qual é o próximo passo? É isso. Então seu pedido vai ser o próximo passo. Você não vai pedir para adjudicar o bem já logo de cara. Primeiro você vai pedir piorar. Então assim, o próximo passo que é o seu pedido. Então você consegue construir o raciocínio do seu pedido. Claro que no nosso curso a gente vai te entregar peças e tudo mais para você fazer, já deixar ali, de certo modo, um modelo, mas você precisa saber construir o seu modelo também. E para construir o seu modelo, nada melhor do que você ter ali o raciocínio e já saber o que é o próximo passo. Beleza? Pessoal, hoje o que eu queria trazer aí para vocês era isso. Queria, de certo modo, descomplicar um pouco essa execução, até para que a gente possa, nas próximas aulas, facilitando aí a visualização de vocês. Semana que vem eu quero falar a respeito de mecanismos de coerção do devedor. Então a gente vai tratar de diversos aspectos da hipoteca judiciária, protestar ali uma decisão judicial, colocar o nome dele no Serasa, apreender passaporte, enfim, gerar meios de coerção do devedor para que a gente possa estimular o pagamento da execução
trabalhista, tá? Deixa eu ver se tem algum questionamento aqui. Acho que eu tô meio... Acho que travou aqui, travou aqui o meu chat. Hoje nós tivemos esse probleminha que caiu a internet. Então aqui a gente tô um pouquinho inviabilizado aqui com as perguntas, tá? Então me permitam hoje, me perdoem, que hoje eu não vou conseguir ver essas perguntas. Mas aí depois eu vou olhar o chat, aí vou respondendo elas lá pelo meu Instagram. Eu vou colocando no Instagram, lá no Store, vou respondendo esses questionamentos que foram trazidos aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e aguardo vocês no mesmo horário, 11h30, na próxima quarta-feira.